Bom dia a todos. Hoje eu gostaria de falar para vocês sobre o Talmud, né? Sobre a origem do Talmud. A palavra Talmud, ela tem 4 letras, né? Ela tem a letra Tav, a letra Lamed, a letra Men e a letra Dalet. Então a palavra Talmud significa uma compilação, né, de livros sagrados que interpreta a própria Torá. Mas qual é a missão do próprio Talmud? Isso verificamos nas suas próprias letras, né? Talmud. Verificamos se tirarmos a letra Tav, lemos Lamed. Lembra que significa Lamed? Lamed significa aguilhão. E também tem o mesmo sentido a palavra Lamad, que é ensinar. Mas ensinar o quê? Isso está dentro da própria palavra, no Men e no Dalet. Né? O Men, que significa o Midrash, né? Que seria uma exegese e uma hermenêutica dentro do próprio Talmud. E Darash, que significa contextualização do próprio Talmud dentro da época, né? Em que os judeus estão totalmente inseridos. Então, o Talmud, ele nasce como uma espécie de como se deve ler a Torá e como se deve interpretar a Torá. Isso começa com os grandes mestres tanaítas. Os mestres tanaítas, eles se consideram sucessores do escriba Esdras, né? E o que eles começam a fazer? Por exemplo, com o escriba Esdras começa a compilar, né, os escritos do Antigo Testamento, criando a própria Tanar. Os mestres tanaítas, eles terminam essa compilação no ano 200 antes da era cristã. Mas havia uma particularidade para que os livros se considerassem sagrados dentro da própria Tanar. Eles teriam que ser escritos em hebraico, né, e teriam que estar dentro do limite da própria Jerusalém. Então, é interessante que, se verificarmos acerca do Talmud, existem 2 espécies de Talmuds. Por exemplo, visto que no período do exílio babilônico, nem todos foram deportados para a Babilônia. Alguns ficaram na cidade de Jerusalém. Então, com isso, temos 2 tipos de Talmud. Temos o Talmud babilônico, que é o Talmud Bavli, e o Talmud de Jerusalém, né? Então, a partir, por exemplo, vamos partir do Talmud babilônico, que é a nossa atenção hoje, né? Então, o Talmud babilônico, ele foi incorporado pelos tanaítas. Os tanaítas são aqueles que compilaram, né, e quais livros deveriam ser considerados sagrados. Isso aconteceu no concílio de Yavne, né? Mediante a presidência do Yehudá Hanassi, né? Porque tem uma compilação dos livros que fariam partes, né, e outros não, né? Por isso que alguns livros não foram aceitos como sagrados dentro do cânon, né? Vamos dizer assim, judaico, né? Por exemplo, que seria o livro de Macabeus. Por quê? Porque quando já estava acontecendo a Guerra dos Macabeus, né, por Simão ben Matatias, o concílio, né, o livro já tinha formatado, e já teria fechado, né? Se fechando o ciclo dos tanaítas, né, que foi Hillel e Shammai, 2 escolas de pensamento dentro do próprio Sinédrio, né? Por exemplo, Hillel, ele acreditava na ressurreição dos mortos, né, nos anjos, no reino vindouro e no milenarismo, né, judaico. Enquanto que a escola os saduceus, eles não acreditavam nessa vertente. A vertente dele era fazer o quê? Seguir a própria lei, né? Seguir a própria lei judaica, seguir a própria Torá. Então, tem a escola de Hillel e a escola de Shammai. Então, a escola de Shammai seguiria mais a versão ritualística da lei do que uma visão espiritualista guiado, né, pela escola de Hillel, né?
Inclusive, Hillel ele era considerado como grande misericordioso. Interessante que, por exemplo, se verificarmos no início dos Tanaítas, vemos dois sábios judeus, né? Simão Tzadik e Antígono de Sorros. Os dois eram chamados de Zugotes, os dois grandes mestres, né? E o último que temos após o período do exílio são a escola de Hillel e Shammai. Interessante que verificamos dentro do próprio ciclo, né, dos Tanaíns, vemos suas escolas de pensamentos que perduram até hoje. Eu fiz uma listinha aqui, eu gostaria até de passar para vocês quais seriam essas escolas. Por exemplo, a primeira que começa com o Antígono de Sorros, né, Simeão Ben Tzaki, são as Zugotes, eles são chamados de grandes professores. O segundo vemos é dos Tanaíns, os grandes mestres tanaítas, da própria Tanar, que fica muito mais fácil de associar Tanar aos Tanaítas, porque eles compilaram, né? Então, após fechar a Tanar, verificamos os grandes mestres mishnaicos. A palavra Mishnah significa repetir, né? Porque a palavra Mishnah vem do hebraico Shana, né? Ou seja, aquilo que significa que você tem que estudar e memorizar, né? Então, por exemplo, a Mishnah ela é uma espécie de tradição. É uma tradição que você passa o quê? Estudando a exegese do texto, a hermenêutica do texto e se contextualizando, se utilizando do Darash. O Darash contextualiza tudo mediante a própria época. Então vamos lá, verificamos os Tanaítas, os Amoraitas, né, que são os grandes mestres mishnaicos. Depois vemos os Avoraíns, os Guionins, os Rachonins e o Acharahonim. O nome é até um pouco complicado até de se dizer. Mas a partir dentro desse contexto, por exemplo, do Talmud babilônico, né, compilado a partir do século V a.C. e que se fecha também, né, dentro desse período, verificamos algumas informações. Por exemplo, que tem o Talmud, né, babilônico e o Talmud de Jerusalém. O Talmud babilônico ele trabalha, por exemplo, com algumas leis referentes. Ó, isso aqui a gente vê aqui dentro desse próprio livro aqui, ó. Se vocês quiserem ter mais informação, Iniciação ao Talmud de Auro del Giglio, tá bom? Esse livro aqui ele é muito bom. Então eu vou partir daqui, tá? Falando sobre a estrutura do Talmud. Então, a estrutura até do Talmud babilônico se refere ao Zeraíns, vou colocar aqui, né? Que eles trabalhavam acerca das leis da agricultura. Vemos os Nashim, que são leis referentes ao casamento, divórcio e adultério. Vemos também os Kodashins, que significa as leis pertinentes ao templo e aos sacrifícios, e também sobre os alimentos permitidos ao abate ritual de animais. E vemos os Tahorotes, né, que se lida com as leis de pureza e impureza, né, na sua maior parte entre os sacerdotes. Correto? Então verificamos. Se a gente verificar uma página do Talmud, verificamos assim, ó. Aqui vemos o nome do capítulo, o capítulo tratado e a Mishnah, ó. Ok? Verificamos que a Mishnah seria a tradição do texto. Então verificamos o texto e a interpretação dentro do texto. Então essa seria uma breve aula, por exemplo, acerca do Talmud, mas para quem tem interesse em estudar, eu indico esse livro aqui para vocês, tá? Que ele é da editora Sefer. Um outro também muito bom, que eu quero passar para vocês, caso, né, tenham condições, é dessa coleção de Herbert M. Seltzer. Que é essa aqui, ó. Povo Judaico, Pensamento Judaico. Não sei se dá para ver aqui. Acho que é por causa da luz. Aqui o tempo está fechando, está quase querendo chover. Tá bom? Ó? Isso aqui, ó, da coleção judaica. É um outro livro muito bom. Enquanto esse que eu passei para vocês, ele é uma espécie mais de uma iniciação, né? Uma introdução às leis talmúdicas. O outro que eu mostrei aqui para vocês se refere mais a um aprofundamento do Talmud dentro da própria Tanar.
Muito obrigado, viu, pela atenção de todos e até a próxima aula.